A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma leitura da Bíblia. E hoje é dia 2 e nós vamos ler os capítulos 1, 2 e 3 o segundo livro de Samuel. 3 capítulos, 1, 2 e 3. Capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: De onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conte o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos, disse o moço. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: Acontece que eu cheguei por acaso ao monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou, e eu respondi: Aqui estou, Senhor. Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era a Malequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente, estou morrendo. Venha aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. E todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. O Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: De onde você é? Eu sou a Malequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: Mate-o. O homem atacou a Malequita e o matou. E Davi disse ao Malequita: O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi chora por Saul e por Jonatas. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está escrita no livro do justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pule de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava, para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas tão feridos, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu o estimava. Como era maravilhoso seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Capítulo 2. Davi é feito rei de Israel. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Aionã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá.
Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Aser, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: Deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida, houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Asael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Asael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Asael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Asael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Asael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Asael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão, e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que se você não estivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até manhã cedo. Então Joabe tocou a corneta, todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e seus soldados marcharam pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estava faltando Davi. Calma aí. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Asael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Asael e sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Capítulo 3. Durante muito tempo, a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Amnon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe,
filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Seom e os que os seguiam, Davi Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aias. Abner ficou furioso com isso e disse: Você pensa que eu sou um traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? E continuou: Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus inimigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: Quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Davi respondeu: Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul. Então Davi mandou alguns mensageiros dizer a Isbosete: Entregue-me a minha esposa, Mical. Eu peguei 100 prepúcios de filisteus, para ter o direito de casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho até chegar na cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: Volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembre que o Senhor disse: Eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Abner é assassinado. Pouco depois, Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom, como Davi, porque esse já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e ele disse: O que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o Senhor vai e tudo o que faz, e o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, filho de Ner. Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e seus soldados chorassem por Abner, e que, em sinal de tristeza, rasgasse as suas roupas e vestisse roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão.
Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou perto do seu túmulo, e todo o povo fez o mesmo. E Davi fez esta lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer, como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner, e o povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse. Mas ele fez este juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. E é isso, fim da nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu lar e até amanhã. Tchau!